que Jesus nos abençoe. Para a gente poder se situar, a gente vai dar continuidade ao comentário que a gente iniciou no sábado passado. E parece que agradou, e aí me jogaram logo no sábado seguinte. Para que as pessoas não fiquem perdidas, assim, quando eu recebi o tema, quando o Senhor me deu o tema, eu não sabia nem para onde caminhar. Porque quando você pega Kardec, como a gente falou no sábado passado, Kardec teve 15 anos para produzir o que ele produziu. Quando ele recebe o caderno em 1854 e desencarna em 1869, durante 15 anos ele produziu todo esse material que a gente tem acesso hoje. Então, não dá para, em 15 anos, àquela época, você abordar tudo. Então, quando a gente pega Kardec, a gente vai buscar a reencarnação, o planejamento da reencarnação, a gente vai encontrar as ideias básicas de reencarnação. A gente não tem ideia de como se processa, de como se dá, como é isso, como não é aquilo. A gente tem ideia de reencarnação. É um princípio sine qua non, né? Sem o qual a gente não compreende a doutrina espírita. Então, eu tinha que sair catando, né, no que a gente chama de leitura suplementar, leitura complementar, para a gente poder tentar entender como esse planejamento. Nesses 30 anos de doutrina, você sai catando onde é que tem. André Luiz tem, Ivone Pereira tem, Emmanuel tem. E por algum motivo particular meu, vou dizer que é meu, eu tenho uma paixão por Memória de um Suicida. É um livro que eu já li diversas vezes, não vou dizer nenhum número para vocês não acharem que eu não sou normal. Já corri atrás da primeira edição dele, eu tenho a primeira edição dele. Minha primeira edição toda marcada, o que tem em um e não tem no outro. No Círculo Espírita da Oração, eu comentei ele todo, capítulo a capítulo. Então, é o primeiro livro espírita que eu li, é um livro que eu tenho muita identificação, eu digo, não, vai ser por aqui. E eu só me debrucei para fazer o trabalho no dia antes, na sexta-feira. Quando foi no sábado, por algum motivo, chegou no WhatsApp e aquela coisa, Setembro Amarelo, mês do suicídio. Eu disse, tudo a ver. Mas aí, como essa palestra era para ser em agosto, eu tive um problema não, tive um compromisso familiar, e aí adiou para setembro. Eu digo, os espíritos trabalham que a gente nem percebe. Aí eu disse assim, não, mas a outra só vai ser em outubro. Aí Simval, no mesmo sábado, me liga e diz, Alma, eu posso botar para o sábado que vem? Eu digo, tá bom. É por conta do mês de setembro, e tem que ser dessa forma, e tem que ser desse jeito. Aí a gente se baseou, né? A gente pegou os capítulos 5 e 6 do livro Memória do Suicida, aí as 3 capas das 3 edições. Essa primeira capa foi eu que desenhei, eu que recuperei ela antiga, para vocês verem o amor que eu tenho por esse livro. E aí, do sábado passado, a gente vai tentar retomar para a gente poder entender, sem se aprofundar. Está gravado, está no YouTube, vocês vão lá e veem a palestra. O que é que o livro traz e qual foi a ideia que a gente trouxe? Para reencarnar, você precisa de algo, de algum lugar onde essa matéria seja trabalhada, algum lugar específico. Então, no livro Memória do Suicida, eles têm um departamento próprio para cuidar da tarefa da encarnação, nesse departamento de reencarnação. O que é que acontece nesse departamento? Primeiro, o espírito é recolhido a ele. Corta qualquer relação que ele tenha com a espiritualidade e com a Terra. Durante 1 a 2 anos, esse prazo pode variar, pode diminuir, pode se prolongar. Durante um certo período, geralmente de 1 a 2 anos, na regra geral, eles ficam recolhidos nesse departamento só para trabalhar a reencarnação. Mas o espírito de Bezerra precisa, a regra geral. Obviamente que é exceção. Há espíritos que não precisam ficar recolhidos para planejar a reencarnação. A regra geral é que nós, a Papuleia, né, para reencarnar, a gente corta as relações, tanto lá
do lado de lá como do lado de cá, para a gente iniciar esse processo de planejamento de reencarnar. E aí a gente passa pelo primeiro gabinete. Em cada cidade espiritual, em cada local, pode ter um nome diferente desse. Em Memórias do Suicida, você passa por um departamento chamado de análise. É onde você vai ser, onde vão fazer todas as análises. Vou ver se no slide seguinte. Então, só pontuar, a gente passa para o slide seguinte, que está mais detalhado. A gente passa pela análise, programação das recapitulações, pesquisa, planejamento de desenvolvimento, laboratório de recebimento. Vai passar por esse departamento. Ou seja, a partir do instante que o indivíduo tem o beneplácito, a partir do instante que o indivíduo tem a autorização para reencarnar, a gente não reencarna se quiser. Precisa de ter um visto, precisa de ter uma autorização. Quem tem essa autorização? Espiritualidade maior. Porque Giovanna vai reencarnar só. Simval não vai reencarnar só. É um grupo de espíritos que vai reencarnar junto, com determinada finalidade, com determinado objetivo. Então, não é a reencarnação de Marconi, a reencarnação de Daniel, é a reencarnação de um conjunto de espíritos, de uma família espiritual com objetivo tal. Objetivos individuais, objetivos coletivos. Então, é necessário que alguém valide isso. É necessário que alguém autorize. Não vai ser a gente. A gente não tem condições psíquicas, moral, intelectual, para fazer esse planejamento. Então, alguém vai validar. Tendo esse visto, tendo esse beneplácito, aí se entra nesse recolhimento. No recolhimento, técnicos da sessão de análise estudarão aqueles internos, tendências, características indispensáveis por fornecer o cabedal para o programa da existência a seguir, os méritos e os deméritos do encarnante. Você vai passar pela instância espiritual, onde tudo, absolutamente tudo, do seu corpo mental, do seu corpo astral, do seu corpo causal, vai ser vasculhado. E vai dizer, olha, tem débitos, tem méritos, e vai listar tudo. Para um relatório que vai ficar minucioso, rigorosamente exato, passando então para a sessão de programação da recapitulação. Feito todo esse levantamento, se passa para a sessão de recapitulação. Lá, vão estabelecer uma programação, vão mandar para a direção da colônia, vão mandar para a direção daquela cidade espiritual onde o indivíduo está. Eles podem modificar alguma coisa, dizer, olha, não, isso aqui está demais, isso aqui está de menos. Feitas essas modificações, submete a espiritualidade maior ainda, bate o carimbo, e aí você vai para o restringimento, perder perispírito para reencarnar. Mais ou menos isso a gente levou 1 hora para fazer sábado passado. Então, vocês estão lá no YouTube e ver com detalhe como é que se dá todo esse processo. Aí, feito isso, a gente tinha dito que ninguém fica parado esperando a reencarnação cair no corpo. Você também tem que participar. Você vai fazer pesquisas. E aí, então, a gente vai pegar 2 casos concretos, amarre o cinto de segurança, porque agora é a parte dolorosa do processo. Mas no final a gente dá uma aliviada. Vamos lá. Eles estão lá, eles estão fazendo visitas a esse departamento, é um grupo de suicida que está fazendo visita ao departamento. E aí chega nesse local. E nesse local eles vão testemunhar como é que se dá, por exemplo, a providência de um ventre que receba espíritos suicidas. Há cerca de 2 horas que essas damas, cujos endereços nos confiam, conciliaram sono reparador, trazê-las aqui, depois de prevenir o corpo físico com reservas magnéticas. Confiar com o seguinte, trazer com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável a última recomendação. Quem está falando isso é um personagem do livro chamado Teófilo, que é o diretor do Hospital Maria de Nazaré, e ele fala com Romeu e Alceste, que são 2 assistentes dele, para que vá, a gente vai ver adiante, a Portugal e venha até aqui o Nordeste brasileiro e retire 2 famosas senhoras que estão no sono conciliador e leve para o plano espiritual.
Ou seja, as pessoas estão dormindo, vão ser deslocadas em seu corpo espiritual, no seu perispírito, até essa instituição. Poderíamos saber, mestre, o que foram fazer na Terra vossos discípulos? Camilo pergunta até o que foi fazer, né? Sim, meu amigo. Nem eu aqui nos traria, senão para proporcionar-vos algumas observações em torno dos nossos trabalhos de pesquisa. Lembra que a gente falou da pesquisa? Então, a gente vai procurar um vento que aceite Gilvan, para aquela prova que Gilvan vai passar, para aquela missão que Gilvan vem cumprir, para aquela expiação que Gilvan vai passar, e que se enquadre dentro dos moldes daquilo que foi analisado, pesquisado. Não é um vento qualquer. A gente precisa encontrar um vento. Como eu e Alcês, que foram à ilha de São Miguel, em um lugarejo do Nordeste brasileiro, locais onde a penúria e o infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. À procura de duas irmãs cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito. Então, no plano espiritual, existe uma agenda em que esse nome consta. Se nós formos devedores, vamos estar lá na agenda negra. Se nós somos espíritos de luz, vamos estar na agenda de luz. Como assim? Como assim? A gente está fechado, a gente está tudo lá registrado. Está registrado nosso nome, nossos méritos e nossos deméritos. As quais, no momento que procuram se erguer moralmente, através da existência de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade e paciência. Então, eles têm um catálogo onde existem nossos nomes, nossas capacidades, possibilidades, nossos méritos, deméritos. E esses dois foram tirados dessa lista. Meus discípulos atrairão seus espíritos para cá. Obviamente, o espírito vai com o perispírito. Uma vez que seus envoltórios materiais, o corpo físico está mergulhado em sono profundo e reparador, e graças ao adiantado da hora. Aqui entraremos em entendimentos sobre a possibilidade. Repare que não existia na programação dessas duas almas receberem esses espíritos como filhos. Então, vão entrar na possibilidade, no entendimento, tentar convencê-la a receber esses dois indivíduos como filho, de se tornarem mães de dois povos internos do manicômio. Manicômio, a gente viu que no Memória do Suicida, na instituição, indivíduos que não conseguem absolutamente progressão em face da forma como desencarnaram pelo suicídio, geralmente drogas, ou se jogar na frente de um prêmio, como o inferno. A única terapêutica para esses indivíduos é a reencarnação compulsória. Então, esses dois indivíduos precisam de um médico para reencarnar. O único recurso tentado no momento de aliviar será a reencarnação em círculo familiar, obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras que se contaminaram. Então, a única terapêutica para esses indivíduos é a reencarnação, porque a gente precisa encontrar um médico que o acolha. Assim que possa estar envoltório com o qual se afinar pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhe restava para permanência na Terra, interrompida antes do tempo justo pelo suicídio. Esses indivíduos vão reencarnar simplesmente para cumprir o tempo em que eles interromperam por conta do ato do suicídio. Então, digamos, eles ficariam reencarnados por 60 anos, por 20 anos, interromper essa trajetória. Eles vão ficar 40 anos espiando. Esse prazo que faltava, eles vão voltar, reencarnar só para cumprir esse prazo. Dessa forma, se aliviarão os embaraços vibratórios que criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir experiências fracassadas. Então, o primeiro momento, simplesmente para reconstituir o perispírito, nesse caso específico, e depois retoma toda a programação de reencarnação. Mas isso implicaria uma segunda etapa terrena, ou seja, uma nova reencarnação, como será fácil de entender. Até que, por favor, não. E aí, continua a teórica.
Temos consultado várias damas em outras localidades análogas, se prestariam de boa mente à caridade de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípio de moral bastante elevado a fim de aquecer em serviços a causa divina com abnegação voluntariamente. Só a gente fazer uma pergunta aqui. Quem queria receber um filho desse no ventre? A gente teria mil e uma desculpas a dar. Não, eu não posso por isso, eu não tenho tempo. A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores em vista disso sofria delongas, quando urgia proporcionar alívio por meio do Supremo. A única forma desses indivíduos voltarem ao progresso espiritual é a reencarnação, é a reconstituição do perispírito. Não há outra forma. Se a gente não encontra um ventre voluntário, a gente tem que providenciar um ventre. Os indivíduos não podem ficar estagnados. Então, a Direção-Geral do Instituto enviou-nos dados sobre duas senhoras já mencionadas, capazes, ambas, isso é bem interessante esse dado, capazes, ambas, de enfrentar a espinhosa missão por devedores de grande separação à lei da criação. Não é simplesmente pegar o indivíduo porque tem ideia, é buscar alguém que tenha a capacidade de cumprir com a tarefa. Suponhamos, irmão Teófilo, que se recusarem ao vitreio. Isso é Camilo Canto perguntando a Teófilo, e se elas recusarem? Fiel ao zelo do pessimismo, que não me deixaram ainda. Aí tem uma informação bem interessante que a gente desencarna e não fica santo. A gente continua com a mesma teimosia, com o mesmo azedume, com a mesma ranzinice, né? Com a mesma chatice, e com as mesmas qualidades. E se recusarem? Não será aprovado, meu caro Camilo. Uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de seu passado, e que atualmente, humildes e ignoradas, só desejam reabilitação pelo sacrifício e abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitar igualmente a melindrosa e heróica tarefa. Mas seria possível recusar? Sim. Basta a gente ver a quantidade de indivíduos que abortam. Eu vou receber, mas não vou abortar. Eu não quero. Você recebe a tarefa, você tem seu livre-arbítrio. Nesse caso, essas moças, além de ter a capacidade tal, né, elas chegaram no grau de cair em si e de arrependimento que muito provavelmente aceitariam a expiação. Todavia, se recusar, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhes o mandato como provação no serviço de reparação dos maus feitos passados. Ainda que você não queira, mas você tem um dado tão grande que ele vai ser imposto e você não vai recusar. E a partir daí é responsabilidade sua ou não você, utilizando o seu livre-arbítrio, ter as crianças ou praticar o aborto. Pois ambas são espíritos em ascendentes existências, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente as sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas envolvendo os carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missões brilhantes e desfurando-se, lamentavelmente, dos cuidados e zelo dos filhos que a mesma providência lhe confiara outras vezes. Então, todas as vezes que a gente pratica um dado, pratica um fato, esse fato tem consequências. As consequências podem ser boas, as consequências podem ser ruins. As consequências de um aborto, você não sabe qual espírito você está abortando. Se esse espírito for missionário, você vai criar um impacto imenso em toda uma comunidade, uma encarnação planejada que tinha um determinado fim e não vai alcançar. Então, há muitas nuances em nossos atos. Dizer, irmão Teófilo, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos?
como filhos de paz, cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos, pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. O sujeito é suicida, desrespeita a família, desencarna, acha um verde e ainda reclama que vai reencarnar fora do ciclo familiar dele. E Teócrito, como todo bom espírito elevado, sim, é doloroso, não resta a menor dúvida. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto ao coração dos que o amavam. Então, vocês que estão perturbando dentro de casa, abra o olho, porque na próxima encarnação você pode encontrar uma família dolorosa, bem diferente daquela que você tem os laços sanguíneos e espirituais. É corretivo mesmo, é expiação. Nós damos causa. Ah, porque é punição? Não, ninguém pune ninguém. A gente que infringe a lei e a gente, por conta própria, busca o ressarcimento daquilo que nós fizemos. Não tem pena, não tem posição nenhuma. Nós, com nossos comportamentos, infringimos a lei. E nós, quando caímos em si, nos arrependemos, pedimos para corrigir o ato do passado. É simples. Entre mentes dava entrada no singular ambiente, dois infelizes asilados do manicômio. Diante dos dois espíritos, né, que estavam buscando ventos, de súbito movimentou-se no exterior, como se algo muito importante passasse, nomeou ao sexto Carlos aí é o mesmo Charles, depois de Ivone Pereira, e Roberto Canaleja, é o personagem de Henri Mies, do livro Damas da Betânia, nas Horas do Pecado, com alguns auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres, de uma mínima condição social. Então, reuniu todo mundo, os dois espíritos que vão reencarnar e as duas prováveis genitoras, com mais os espíritos responsáveis pelaquela encarnação. Curiosos, examinamos-las. Uma franzina delicada, parecendo enfermice frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes que se habituaram na existência objetiva diária, era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O interessante aí é que ele descreve como se ela tivesse presente com o corpo físico e vestida como se ela tivesse aqui encarnada. Então, a gente vai, lembra do livro dos médicos, lembra do livro dos espíritos, que os espíritos se apresentam de forma trajada, como vivem aqui na Terra. O marido a acompanhava, humilde, respeitoso, era um pescador. A outra, a trigueirada, vivaz, espantadíssima e nervosa, revelava-se imediatamente como cena brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos, espaço nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática dos pés, os olhos cavados e luzentes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amargura, encontrava-se só. Não era casado. Aquilo que Gilvan estava perguntando antes da gente começar, que a gente chega lá daqui a pouco. Então, a gente tem uma nordestina e tem uma portuguesa, as duas pobres, e se apresentaram. Enquanto ali nos encontrássemos para a instrução, não assistimos ao que se passou no gabinete. Mas 20 anos depois, ele teve acesso às informações e a gente vai para o slide seguinte. E aí ele narra o que aconteceu 20 anos antes. Teócrito e João, Teócrito, diretor do Hospital Maria de Nazaré, João, diretor do manicômio na Legião do Servo de Maria. Procuraram entrar em entendimentos com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento, por seu intermédio daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para aliviar os suportáveis sofrimentos que iam passando. Os acontecimentos foram explicados, com minudência, a todos os três, enquanto os pretendentes à qualidade de filho lhe eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias que debatiam. A gente está numa sala, dois espíritos tentando convencer um casal e uma moça solteira
a receber aqueles dois espíritos que ali se encontram, né, se debatendo para reencarnar. Ou não, diria o humilde casal de português. Não desejamos filhos doentes, aleijados ou debilitados. Casamos-nos à época há um mês e nosso maior sonho, querido, que o bom Deus nos conceda para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, ó Senhor, mas que sejam fortes e alegrios e que nos sirvam de arrimo precioso a velhice. Aqui a gente tem que ter muito cuidado com que a gente, os compromissos que a gente assume, porque a partir do instante que a gente deseja ter filhos, né, a gente vai ter que assumir o filho que vai reencarnar, seja lá como ele vem. São espíritos que nos são confiados para que nós, na pior das hipóteses, devolvamos ao divino melhor do que ele nos deu. Então, a responsabilidade a entrar nessa seara da maternidade e da paternidade. E diria a brasileira debatendo-se envergonhada diante da entidade como terror. Não, meu senhor, não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos certamente menosprezado e até por ele, venho ser, um filho paralítico, Deus do céu, como criá-lo, como suportá-lo. A gente vê o que acontece na nossa sociedade, de fato, né? O medo, o preconceito, o julgamento dos pais, dos amigos, enfim, principalmente na cidade como Valente, há 30 anos atrás. Uma moça grávida, solteira grávida, sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade, passaram as duas mulheres e mais o varão a rever o panorama das próprias existências pretéritas vividas na Terra. Diante da negativa, então a gente vai e mostrar o passado. Arquivada nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. Tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente fez em todas as existências, fica registrado no nosso próprio corpo espiritual. E é fácil. Né? Existem mecanismos que você liga a mente do indivíduo a uma tela e você tudo projetado. O próprio indivíduo passa a reviver uma regressão de memória todos aqueles fatos. As ações inconfessadas praticadas contra a soberana legislação em prejuízo do próximo de si mesmo, portanto, os crimes nefastos, cujas consequências estavam a exigir séculos de reparação e reajustamento, por entre lágrimas de 1000 dores decepcionais. O casal de português serviu-se como abastardos fidalgos emigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar que se ufanava, levando ao desespero míseros africanos que vergavam doentes e exaustos sob a rudeza de labores excessivos, maltratados, cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. Aqui a gente vê como é misericordioso o divino, quando dá a bênção do esquecimento do passado. Porque como é que você ia conviver sabendo que você foi um senhor de escravo? E a gente está falando aqui de senhor de escravo, a gente não está na beleza que a gente vê na literatura. A gente está pensando, de fato, você separar famílias inteiras, você violentar escravas, você colocar o indivíduo para viver numa condição subhumana de uma cidade, você acorrentar o indivíduo, você chicotear o indivíduo, você matar o indivíduo, você não dá as mínimas condições de trabalho ao indivíduo. Todo esse karma, todo esse débito aparece para essa pessoa. Eu não sei se vocês aqui já tiveram, ouviram sobre a experiência de regressão de memória. O mais doloroso da regressão de memória não é você ver, é você sentir. E você sentir prazer diante daquela cena. Você não se comover com o indivíduo sendo chicoteado. Você não se comover com o indivíduo sendo violentado. Você não se comover com a criança sendo assassinada. E tudo isso ela viu. Tudo isso esse casal foi submetido. Não vai pelo amor, a gente caminha pela dor.
A infeliz nordestina, por sua vez, reconheceu-se como dama orgulhosa da própria compostura, que opor em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com desrespeito aos juramentos consagrados no altar do matrimônio, recusando-se ao demais ao tributo das leis, às leis sublimes da natureza, que dela exigiu o desempenho da maternidade, recusa que levara até mesmo ao infanticídio. Era alguém que abortara, era alguém que na sociedade não se comportavam conforme as regras éticas, morais. E aí foi apresentado, aí você não tem como recusar. Então a gente tem que parar de reclamar da nossa pequena dor, dos nossos pequenos aborrecimentos, porque a gente não sabe o que é que está por trás. A gente não sabe o que a gente tem que passar. Se a gente não vai pelo amor, se a gente não vai pela condição que nos é dada, que nos é imposta, a gente vai pela dor, pela força, pela história. Um amigo nosso, Aristóteles de Damasceno Peixinho, um dia perguntou para o espírito por que ele sofria tanto. Por que eu sofri tanto? E aí o espírito Marco Antônio respondeu a ele, porque cavalo manco só anda com espora. Se você andasse normalmente, não precisava te esporar. Mas como você não anda, a gente te espora para você ir para frente. A dor é um instrumento sublime para que a gente possa caminhar. E a gente reclama. Reclama de quê? Desfile sinistro de faltas, erros, ações, emergindo o espírito consciencial daqueles inafortunados que haviam reencarnado desejosos do terceiro mundo de reabilitação, os quais agora, com uma crescente de misericórdia concedida pelo Todo-Poderoso, recebiam o dadivoso convite para ajudarem a própria causa, praticando excelentes ações, se prestarem serviço à fraternidade terrena, a outros delinquentes como eles, carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas vividas que gritos lacinantes eram ouvidos do salão onde nos encontrávamos, porque vivamente nos emocionaram e surpreendiam. Interessante que vem com uma dádiva, né? Um convite para você pagar seu débito, para que você possa crescer. E a gente só cresce, a gente só resgata, auxiliando outros serviços, não da forma. O que a gente olha como punição, o que a gente olha como desgraça, demérito, na verdade é uma bênção. Não é qualquer indivíduo que recebe essa tarefa. Você precisa ter condições para tal. Se determinada tarefa chegou para você, é porque você tem condições de realizar. E porque foi avalizada pelo Espírito para que você possa fazê-la. E a gente sempre olha como não, como punição. Aí a gente brinca, né? Colei chiclete na cruz. O que foi que eu fiz? Tá, para merecer isso. É bênção. Por incrível que pareça, é bênção. Para se poder resgatar os débitos, para se poder progredir. Aí a gente dá uma pausa para vocês respirarem e aí a gente continua com a outra parte. Passado essa jornada, e aí no dia de imediato, eles vão para um local chamado Cenáculo de Arte. É onde o corpo vai ser modelado. Na primeira dependência, eles observam obreiros curvados sobre páginas, apontamentos e documentações importantes para o serviço a se realizar. Lembra lá do departamento de análise, pesquisa, tal, todos aqueles dados. Depois do aval, depois do carimbo de que você vem para cá, vai para esse departamento e esses indivíduos começam a analisar. Uma vez estudado aí o teor dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a sessão de modelagem, disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro
tal qual as instruções que determinavam a saber. Os indivíduos estavam lá debruçados sobre os apontamentos. Esses apontamentos vão para essa secção, que ele chama de modelagem. E aí tinha lá, mutilado desde o nascimento. Né? Tá lá, o indivíduo já vai nascer sem as mãos, no caso de Mário Sobral. O indivíduo vai nascer com algum problema no estômago, porque ingeriu um líquido corrosivo, vai reencarnar com algum problema no aparelho auditivo por conta do projétil, enfim, mutilado desde o nascimento. O que é interessante, aí eu coloquei negrito, passível de ser no decurso da existência por enfermidade ou nascimento. Ou acidente. Ou acidente. Passível de ser no decurso da existência. Passível porque possa ser, não aconteça. O indivíduo fez algo tão fantástico que a pena passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. Passível, pode acontecer, a probabilidade é grande, por conta do gesto anterior. Mas pode acontecer algo que os pecados serão perdoados. E os normais? Normais e menores de suicídio até normais, tem aqueles indivíduos que já reencarnaram, mas que ainda são vinculados ao instituto e vão reencarnar para poder dar continuidade à sua existência. O que indicaria, portanto, fato decisivo na programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao pedido das expiações e testemunhos de cada caso, pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados nossos cômpadres encarnariam possivelmente em laboratórios físicos normais e até belos e sadios por exigirem suas novas experiências, que assim fosse, amontoando, em casos tais, lutas, sofrimentos irreparáveis de ordem moral, então somente. Então, às vezes, a profissão moral, porque você já cumpriu aquela primeira parte de resgatar o ato, e aí repete a prova seguinte. No gabinete seguinte, vinha-se também os bolsos de porcos primitivos e suetas, que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, habilmente classificado da seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois esses esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dada a perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório. Eles fazem concessão de ter os fotos que é bem fantástico. Aí está lá, envoltório primitivo, tal qual existia e como foi aniquilado pelo suicídio. Está lá a estátua perfeita, né? Sabe o Museu de Cera? O Museu de Cera não chega nem a comparação mínima do que é lá. Está lá a estátua do indivíduo como era encarnado. Ao lado, uma placa fosforescente, a descrição do estado que se encontrava no mesmo envoltório na ocasião do suicídio, do sinistro, a saber. Tinha essa estátua e tinha as seguintes informações: estado de saúde, volume das forças vitais. Isso é bem interessante, você reencarna com um tanque de combustível cheio. Imagine um tanque de combustível cheio, você tem essa quantidade de fluido pré-existente. Você pode terminar antes, ter uma vida tão terrível, que aí você gasta fluido e desencarna antes. Exemplo, André Luiz, né, foi um suicídio direto, né, foi, perdeu noite, bar, mulher, sífilis, terminou desencarnando. Então, você, às vezes, tem uma prorrogação. Então, volume de forças vitais, grau de vibração. Imagine você aferir o grau de vibração de Simval. O de Gilvan é pequeno, mas o de Simval, grau de vibração, né? Bem interessante. Quando a gente passa desapercebido por essas coisas, quando a gente vê nosso lá, por exemplo, eles estão na câmara de retificação e começam a orar, a luz de cada espírito é diferente, em cor e intensidade. O que é isso? É a vibração de cada um. Cada um aqui, tirando a brincadeira de Gilvan e Simval, cada um aqui vibra numa intensidade, numa tonalidade. Tem os que não vibram também, mas cada um vibra
intensidade e tonalidade está lá. Estado mental, grau de instrução social, ambiente que viveu, data do nascimento, data da época normal que deveria dar o trespasse e a extinção da força vital. A gente viu que tinha força vital lá em cima e o momento da extinção. Data em que se verificou o suicídio, o local do desastre, o gênero do mesmo, causa determinante, não tem observe todas as informações, todas as possíveis e imagináveis, vai estar junto com o indivíduo. Por isso que quando Cristo fala, nem um fio de cabelo que cai da sua cabeça. Tudo, absolutamente tudo. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivara a extinção das fontes da vida, localizado no envoltório, era assinalado no esboço, com lesão idêntica de sofrer o corpo material. Então, está lá o corpo, e tem lá também o dano que o indivíduo causou no corpo. Casos especiais de afogamento, trituração, por esmagamento, queda, etc. A reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio reduzido, também está lá. A impressionante perfeição dessa última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido, como aqueles mestres, ou não dolorosamente experimentado, como nós outros. A esta sala, que seria mais bela e sugestiva se houvesse ali algum local inferior aos demais, seguia a preparação dos bolsos para o preparo dos corpos futuros e sequente encarnação, que seria a sessão de Baudelaire. Então, eles veem o corpo anterior, da existência anterior, e vão ver como será o corpo que terão na próxima encarnação. Vai ter lá uma estátua de Giovanni. Perfeito. Não raramente, seus futuros ocupantes aprovaram um corpo em crise angustiosa e leve. Obviamente, se você vai ver um corpo que vai estar com uma mutilação, você não vai aprovar. Dando-se ao mesmo caso, requerendo delongas para o preparativo final, a fim de se fortalecer ainda um pouco e melhor se encorajar para meditar. Todos nós modelamos nossos corpos. Obviamente que as alterações que a vida, o meio, a alimentação, é nossa responsabilidade. Mas nossos corpos foram aprovados por nós mesmos antes de reencarnar. Aproximando-nos das estátuas, era um mapa antigo, anterior ao suicídio, surpreendidos, observávamos serem esses modelos singulares, animados de movimento e vibração. Ivone Pereira está psicografando isso em 1928. Você imagina o povo de um velho, em 1928, psicografando uma coisa inimaginável. Você vai imaginar uma estátua em movimentação, inclusive com sangue circulando, nervo, músculo mexendo. Né? 4D. 4D. Não é nem 4D, acho que já é holograma mesmo, aquela. E hoje a gente compreende, porque a gente tem essa ideia do 3D, do 4D, do holograma. Mas em 1928, por isso que média era chamado de doido naquela época. Como é que você vai escrever isso? Algo inconcebível. Na época, aqui em Lavras, o máximo que se tinha era rádio. Não era nem televisão, para você ver. Não era televisão como a imagem de TV. A televisão vai chegar aqui em 1950 e tantos, com o Eurico Gaspar Torres. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares, animados de movimento e vibração, tornando-se assim um tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, através das artérias, havíamos de deslizar em toda a punjância e precipitações naturais do corpo, um filete de líquido roubo luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais no corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas, sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvesse de comprimir reflexos de luz delicada do olho. Então, todo perfeito, todos os órgãos, tudo em movimento, quando as cartilagens, nervo, carne, igualmente representaram com grande beleza, o pequeno universo do corpo humano, pois com seus pormenores ali se encontrava, ideado com a maestria dos verdadeiros artistas e anatomistas. A fim de alguns minutos, ouvimos Rosália. Rosália era quem acompanhava ele nessa visita, acompanhava eles. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. Eu só lembrava de Simão nessa hora. O homem terrestre devia considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível vontade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. Lembra como a gente se respeita o corpo físico?
seja através da alimentação, seja através da vida sedentária. No universo infinito existem mundos físicos, onde o espírito que neles encarna tem de se arrastar ciclos de progresso por quantos fatos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a esses, seriam considerados monstruosos. A gente tem uma máquina perfeita. A gente tem uma dádiva sublime. E olha como a gente trata ela. E aí aparece lá uma das estátuas. Vicente Siqueira Fortes, parente de Ricardo, reencarnado em outubro de 68, deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade, ou seja, em 1942, suicidou-se no Rio de Janeiro, no ano de 1897, retirando essa frente do povo do Estado. Todas as informações, o corpo dele antigo e como seria o corpo. Veja essa miniatura, continuou Clemente, destacando uma das que examinadas. Pois assim, alterada, reproduz o estado mental e vibratório que se reduziu Vicente quando esperada já expectativou, foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe estado dramático e fia suas criaturas. Então, está lá o corpo, extraído do perispírito dele, ele vai reencarnar e vai ocupar o corpo dessa forma, e vai reencarnar e ocupar o corpo dessa forma, porque ele próprio deu causa. A gente pensa na gente que com alimentação desregrada, açúcar alto, colesterol lá em cima, danificando o pâncreas, danificando a vesícula, danificando. Quando reencarnar, a gente não vai ter o estômago bonitinho, a vesícula bonitinha, o fígado bonitinho, o pulmão, porque nós próprios demos causa. Nós desrespeitamos a máquina que o divino nos forneceu e nós avaliamos essa máquina e vamos prestar conta da máquina que nós danificamos. Agora, o próprio Vicente, como tantos outros entre nós se acham, é obrigado a retornar ao corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que ele faltava para o compromisso de existência que destruiu. Hoje, Aldemar se reencarna com apenas 9 anos de estado no invisível, porque tão grave foi o choque vibratório de sua organização astral pela infernal resolução de se matar. A organização animal, que, a fim de lograr compressão que permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzir ao estado de alívio. Então, quando a gente olha agora o indivíduo nessas condições de reencarne, ao invés da gente blasfemar, que a gente entenda a misericórdia divina e propiciar aquele indivíduo poder refazer o perispírito que ele próprio destruiu e retomar o progresso para o divino. Voltará plasmando o barro carnal sob o molde perispiritual que no momento arrasta. O que significa dizer que renascerá enfermo, preso de males atrocíssimos, irremediáveis do plano objetivo, indefinidas fora da lei psíquica, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores com posição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E tal seja aquela composição de pais sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólicos, etc., será provavelmente paralítico, débil mental ou ainda tuberculoso. Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio, até que de qualquer forma se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de não se expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação, perquirido. Aí Camilo pergunta, mas ele não podia, aqui no plano espiritual, demorar, passar por algum estágio, tomar passe, tomar água fluidificada para poder... Não, absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhantes da longa. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual, isso a gente já viu. E aí a gente encerra, não sei se tem alguma pergunta. Mas é isso. Hoje deve ser doloroso.